Alô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Liberada. E eu gostaria de deixar uma palavra de agradecimento a cada um de vocês que tem apoiado o nosso singelo projeto de divulgar a teologia para todos. E nesta semana nós superamos a casa dos 800 inscritos. Então, muito obrigado a vocês por este voto de confiança. E neste vídeo nós liberaremos a segunda parte da reflexão sobre as heresias no seio do cristianismo. E eu peço a você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então, sem mais demoras, vamos iniciar a nossa reflexão. A primeira heresia que nós iremos ver neste vídeo é a heresia chamada de arianismo. O arianismo é um movimento que começa com um padre da cidade de Alexandria chamado Ário. O arianismo, ele talvez não possa ser considerado como um movimento cismático a princípio. O arianismo, ele é um movimento mais de cunho doutrinário. Então, o que eu quero dizer com isso? O arianismo, ele refuta, ele tenta confrontar dois pontos fundamentais da igreja cristã. Ou, dito de outro modo, ele ataca diretamente dois pontos fundamentais da doutrina cristã. E quais são esses pontos? O primeiro ponto, o arianismo não aceita a visão tradicional da Trindade, que até esse momento não estava completamente desenvolvida. E o segundo ponto central do arianismo é a não aceitação da divindade de Jesus Cristo. Então, basicamente, esse movimento acredita que Jesus Cristo ele não é um ser coeterno com o Pai, mas um Deus menor. Portanto, ele faz parte das criaturas de Deus. Ele foi criado a partir do nada, ex nihilo. E esse movimento ele começou a crescer e se expandir dentro do seio do cristianismo, até que o imperador Constantino, junto com os bispos da igreja oficial, convocam o concílio de Nicéia no ano de 325. Então, nesse concílio é formado o famoso credo de Nicéia, em que diz que Jesus Cristo ele é da mesma substância do Pai e que ele não é criado, mas gerado, coeterno com Deus. Então, Ário é convocado no concílio, juntamente com Eusébio, bispo, e eles fazem uma defesa do arianismo, mas não conseguem convencer, nem tampouco refutar o pensamento oficial da igreja sobre a divindade de Jesus. Então, os dois são mandados em exílio. Nós poderíamos dizer que os 200 ou 300 bispos que estavam ali presentes, conforme o livro do Filoramo e do Menozzi, História do Cristianismo, a Antiguidade, então nós poderíamos pensar que esse movimento estaria de algum modo refutado. Contudo, após a morte de Constantino, os seus sucessores se tornaram simpatizantes pelo movimento ariano, inclusive convocando o bispo Eusébio do seu exílio e sendo batizado por ele. E com isto, o arianismo ficou dentro da igreja por um bom tempo, até que foi eliminado completamente pelos concílios posteriores a Nicéia. Bem, a segunda heresia é o marcionismo, ou a doutrina marcionista, que é de Marcião de Sinop. E basicamente essa doutrina pode ser considerada sim um movimento cismático, né? Então Marcião, o seu líder, ele refuta o cânon das escrituras reconhecido pela igreja oficial, ele rejeita completamente o Antigo Testamento e aceita somente as cartas paulinas e algumas outras porções do Novo Testamento, como por exemplo o Evangelho de Lucas. Um outro ponto fundamental do marcionismo é o seu pensamento ou a sua postura antijudaizante, antijudaica. E o que isso significa? O movimento acreditava que o Deus pregado no Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus completamente oposto ao Deus do Novo Testamento, o Deus sumo bem. Então ele defendia uma total separação também do cristianismo em relação ao pensamento antijudaico. Um outro ponto fundamental do marcionismo é que ele influenciou diretamente o pensamento maniqueísta.
Então, basicamente, este é o marcionismo. Bem, a terceira heresia é o nestorianismo. O nestorianismo vem de Nestor, o patriarca de Constantinopla, e basicamente o seu pensamento consiste em 2 pontos. O primeiro ponto é que ele nega a pessoa de Jesus Cristo e a sua natureza, que a igreja defendia como 100% Deus e 100% homem, e a coexistência dessas 2 naturezas no Cristo homem. E o que acontece? Ele acreditava que existiam 2 pessoas e 2 naturezas completamente distintas, tá bem? Então, um outro ponto fundamental do nestorianismo é que ele rejeitava o título de Theotokos a Maria, ou seja, Maria como mãe de Deus. Ele acreditava que Maria era mãe apenas da parte humana, o Jesus humano, não do Cristo encarnado. Então, o pensamento de Nestor fez influências na igreja cristã até o ano de 431, quando o concílio de Éfeso é convocado e consegue confutar completamente o seu pensamento. Bem, o principal opositor de Nestor nesse período foi o bispo Cirilo de Alexandria. Então Cirilo consegue provar por A mais B e refutar completamente o pensamento nestoriano. Contudo, à semelhança do arianismo, o nestorianismo foi se espalhando dentro da igreja, até que finalmente no concílio de Calcedônia, no ano de 451, o nestorianismo é completamente refutado, rechaçado da igreja, e as igrejas desfiliadas, vamos dizer assim, as igrejas são excluídas da igreja oficial. A quarta heresia que nós veremos neste vídeo é a heresia chamada de pelagianismo. O pelagianismo ele surge já na altura do V século, tá bem? E ele teve como principal opositor o famoso Santo Agostinho. Em que consiste o pelagianismo? O pelagianismo ele é uma doutrina que prega uma prática ascética muito forte, né? Então eles pregavam a questão do aperfeiçoamento espiritual em primeiro momento. Em segundo momento, o pelagianismo também rejeitava completamente a questão do pecado original, e também o outro ponto central do pelagianismo é que o homem ele possui total livre-arbítrio e que ele consegue, mediante obras de aperfeiçoamento espiritual, obras ascéticas, né, através do ascetismo, ele consegue chegar à salvação. Então, Agostinho, como o principal opositor desse pensamento, escreve aproximadamente 4 textos e ele refuta por A mais B o pensamento de Pelágio, tá certo? Então, mais uma heresia para vocês. Bem, a quinta heresia que nós apresentaremos nesse vídeo é a heresia chamada de donatismo. O donatismo prende o seu nome, né, e tira o seu nome de Donato, bispo da cidade de Cartago, na África. Então, basicamente, o donatismo surge diante de uma dificuldade da igreja oficial. O que acontece? Os bispos que foram perseguidos pelo imperador Diocleciano, os bispos que entregam os livros sagrados, os bispos que apostataram da sua fé, entregando os livros sagrados do Novo Testamento para serem queimados pelo Império Romano, esses bispos, eles pretendem o perdão da igreja. Estes bispos, eles querem voltar à comunhão plena da igreja e se arrepender publicamente dos seus atos, né? Eles não foram fiéis até a morte. E o que acontece? A igreja começa a tratar essa questão e Donato, junto com os seus seguidores, eles desprezam completamente estes bispos. Então eles têm esse pensamento pietista, vamos dizer assim, é um anacronismo, mas é uma figura para que a gente possa ter noção. Então eles não aceitam os sacramentos realizados por esses bispos e eles não aceitam também esses bispos na comunhão da igreja. O segundo ponto do donatismo é que eles começam a praticar uma espiritualidade fanática, a ponto de vários donatistas se unirem e se jogarem de penhascos, e se matarem
por causa da purificação espiritual. Então esse movimento ele é veemente condenado pelos papas da época, bem como por Santo Agostinho, tá bem? Então Agostinho tem vários textos contra o donatismo, até que no ano de 411 o imperador Honório ele decreta os donatistas como foras da lei. E o que acontece? Essa igreja da região africana se torna uma igreja cismática, fica separada da igreja oficial, e essa igreja enfrenta sozinha vários problemas, como por exemplo a invasão dos vândalos, a dominação muçulmana, até que não restou mais pedra sobre pedra desse movimento. Bem, vamos fazer aqui algumas considerações finais sobre essas heresias. Nós podemos ver que as heresias, grosso modo, elas voltam, renascem, né, são esquecidas, mas a dinâmica é essa. Então, gradativamente, essas doutrinas elas voltam em maior e em menor grau dentro da igreja. E, basicamente, nós podemos dividir essas heresias em três grupos. São as heresias que tentam combater a Trindade e a divindade de Jesus. Um outro ponto são as heresias que aceitam a salvação mediante obras, mediante uma ascensão espiritual. E um outro grupo são aquelas heresias que enfatizam mais a questão social e rejeitam a autoridade da igreja circunstante, da igreja oficial. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. Então, nos veremos em breve com mais reflexões sobre a patrística cristã. Até a próxima!